Pois bem, irmãos, pastores são reconhecidamente figuras e criaturas de humor muito tacanho, irmãos, que significa pequeno. Pastores não são bons em humor, tá? A maioria acha que é, eu incluso, mas normalmente a gente definitivamente não é. E quanto mais velho a gente vai ficando, pior a situação vai ficando, né? Você sabe disso. Nesse universo global do humor, existe um defeito entre pastores que se destaca muito, irmãos, que é a repetição, não é? Pastores contam as mesmas piadas, irmãos. Se eles passam 30 anos na igreja, são 30 anos dizendo a mesma coisa. E as explicações são várias, mas a principal delas talvez seja a previsibilidade, né? Você usa uma piada, ela funciona, e aí você fala, ok, aqui eu consigo ir, aí repete ad eterno, né? E vocês são bondosos, vocês ficam repetindo, rindo de novo, né? Pois bem, tem uma piada que eu repito incessantemente, talvez você já tenha me ouvido falar. Mesmo já percebendo que alguns de vocês não entendem, eu acho isso um pouco essa parte eu acho engraçada. Mas quase sempre, quando alguém me encontra e fala, pastor, o sermão vai fazer algum comentário, eu falo sempre a mesma coisa. Eu digo, meus irmãos, esse sermão não era meu, eu roubei do site do Hernandes e só mudei algumas coisinhas e trouxe para cá. E a graça é óbvia, né? É um absurdo isso, porque pastores não deveriam copiar sermões uns dos outros. É uma má gestão do tempo, do dom que Deus dá. Se pede que um pastor entenda a sua comunidade, saiba sobre o povo, e aí vá para o texto bíblico e traga algo com especificidade. Por que eu estou dizendo isso? Tendo dito tudo isso, hoje eu vou pregar o sermão de outra pessoa, agora de verdade. O centro hoje é o sermão de alguém. Um sermão que já foi feito e que já foi entregue antes. E para piorar, a gente vai para o final do sermão. A gente nem vai olhar o sermão todo. A gente vai ver só as últimas palavras, a sua conclusão. Repito, não são palavras minhas. Mas eu espero que a gente consiga ouvir novamente hoje o maior pregador que já existiu, aquele cujas palavras não vão passar nunca. Eu quero te levar para o Evangelho de Marcos, capítulo 13. A gente está no versículo 28. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. O nosso texto começa no versículo 28 hoje, tá? Mas antes de ler, eu gostaria de te lembrar onde é que a gente está e a importância disso, tá bom? O reverendo Carlos Machado, há um tempo atrás, no começo desse mês, ele foi extremamente feliz em mostrar para a gente a assimetria do livro de Marcos, irmãos. Quando o evangelista, sob o Espírito Santo, decide contar essa história para a gente, ele usa 10 capítulos para falar de 1000 dias. 10 capítulos para falar de 1000 dias. Se a conta estiver certa, né? 100 dias por capítulo. Os últimos 6 dias vão ser ocupados em 6 capítulos. Olha que coisa, irmãos. Já disseram que Marcos é uma narrativa da paixão com uma introdução estendida. O que eu quero dizer? 10 capítulos para falar de todo o ministério de Jesus. Os últimos 6 para falar da última semana. Marcos coloca ênfase nesses últimos dias. E a gente está aqui, então, na parte mais dramática dos evangelhos, nos últimos momentos do Senhor. Nós estamos na despedida. Hoje é terça-feira. Faltam 60 horas para o céu escurecer, terremotos abalarem Jerusalém e o Senhor morrer. Jesus acabou de entrar triunfalmente em Jerusalém. Ele já purificou o templo. E ele já entrou em controvérsia com os mestres da lei e os fariseus. A gente tem diante de nós hoje o seu último sermão. E o discurso mais longo de Marcos. Essa é a pregação final. Perceba então, meu querido irmão, minha querida irmã, a gravidade. Perceba a solenidade desse momento. E a gente vai ouvir então agora o Senhor. Versículo 28. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem os filhos, nem o filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo.
É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Você pode ler comigo o último versículo? O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou digno desse momento, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, por favor, alimenta esse povo que veio hoje aqui encontrar contigo, Senhor. Não há outra voz a ser ouvida nessa noite, não há outro nome a ser celebrado. Jesus Cristo é o centro de tudo que a gente faz. Seja o centro nesse momento também, Senhor. Fala com teu povo. Chama a gente aqui ao arrependimento, a uma vida contigo. Promove, Senhor, conversão nessa casa, porque a gente quer ver a tua obra sendo feita. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos no teu nome. Amém. Irmãos, Jesus é o mestre por excelência. Não existe alguém que possa pregar melhor. E de todas as habilidades de pregação que Jesus tem, e ele tem muitas, uma delas me encanta mais que as outras. É absolutamente impressionante como Jesus consegue explicar coisas dificílimas com construções muito simples, irmãos. Plenamente acessíveis. Curioso, né? Marcelo começou o culto, ele estava falando da dificuldade desses temas. Jesus está num momento difícil, falando sobre um tema difícil. Mas note a simplicidade. Ele diz: aprendam a parábola da figueira. Quando as folhas brotam, o verão está próximo. Jesus aqui está recuperando uma experiência quase universal dos seus ouvintes. No inverno, a figueira perde completamente a sua folhagem. Ela fica completamente sem folhas. E quando o verão está chegando, essas folhas retornam. Incrível, né? Quando as folhas aparecem, as pessoas conseguem entender. O verão chegou. É um marco que é visível, que ele é amplamente identificável. Todos os israelitas conseguem perceber. Mas note, irmãos, note. Realmente preste atenção nisso que Jesus está falando. Todos os habitantes de Jerusalém, todos os dias passavam pelas mesmas ruas. E passando pelas mesmas ruas, eles passam pelas mesmas árvores. Note, a nossa experiência também é assim, né? Eu costumo vir a pé à igreja. Quase toda semana eu faço isso. E é claro que o meu olhar não está se detendo no indivíduo, né? Em cada uma. Mas eu conheço as árvores da Facó, irmãos. Mais ou menos, tá? Porque eu também faz pouco tempo que eu estou aqui. Mas eu as conheço. Quando eu estou passando ali entre as copas, né? Embaixo delas, é uma experiência muito natural para mim. Porque esse é um ambiente que eu consigo ver e entender e decifrar. Israel se dá da mesma forma, só que no nível ainda mais profundo, porque muitas vezes eu venho de carro. E aí eu não tenho essa experiência, né? Já falei para vocês 1 milhão de vezes no carro, a gente fecha o vidro, liga o ar-condicionado, bota um som e perde o contato com o mundo exterior. Não esse povo. O contato desse povo é maior e muito mais intenso com a geografia, com aquilo que dá para ver. Então, todos os dias eles caminham sobre as mesmas árvores, enxergando o mesmo cenário, sentindo frio, irmãos. Porque o inverno em Jerusalém, a média são 10 graus. E é um tempo chuvoso, em que a vida vai se tornando mais lenta. Curioso isso, né? Como seres humanos são. No inverno a gente vai ficando mais parado, assim, mais letárgico. Então todos os dias eles estão vivendo esse momento meio condicionado pelo clima. Esse inverno que é longo, que se estende. Mas tem um dia que as árvores começam a mudar o seu aspecto. Num dia não havia nenhuma folhagem. No outro é possível divisar o início desse verdecer, né? O verde está chegando. A paisagem começa a mudar. É um dia como o outro qualquer, irmãos. E todo israelita entende imediatamente. Vai começar a mudar. O inverno está acabando. Agora a gente tem diante de nós temperaturas mais altas. Um clima mais seco, estiagem. E aí de repente tudo muda. Muda a estação, muda a vida também. É um novo tempo que está sendo inaugurado. Incrível, não, irmãos? Incrível. Então, usando uma experiência absolutamente universal, Jesus sai do cotidiano para o plano cósmico universal. Note o brilhantismo. Ele diz: assim também vocês,
Quando virem acontecer estas coisas, saibam que o tempo está próximo, ele está às portas. Jesus começa a falar então, literalmente do fim do mundo, irmãos. Do capítulo final, da conclusão de todas as coisas. Mas perceba a tese. O que Jesus está dizendo desde o começo é, o fim de todas as coisas é distinguível, irmãos. Existem formas de reconhecer a vinda do fim. E todo mundo vai ver. E todo mundo que olhar, basta olhar, vai conseguir perceber. Essa é uma declaração muito apoteótica, irmãos. Ele está dizendo, vocês vão conseguir perceber o fim de todas as coisas, se vocês olharem. As folhas estão vindo e trazem uma mensagem. É chegada a hora. Só que a pergunta que se impõe a nós e aos ouvintes de Jesus é, que coisas são essas? A que Jesus está se referindo quando ele diz, quando vocês virem essas coisas, vocês vão perceber que o fim está próximo. E aí a resposta está contida no próprio sermão. Se você quiser fazer isso em casa depois, você pode ir para o primeiro versículo e ler todo o sermão. A gente não vai fazer isso agora, mas eu quero te levar a algumas coisas. Desde o início, Jesus está advertindo os seus discípulos sobre os dias que virão. É o sermão profético, é o discurso do fim. Existe na cena, irmãos, uma tensão que é evidente. Existe uma visão dos discípulos e uma visão de Jesus. Meu Deus, se você ler com calma, você vai perceber essa tensão no evangelho inteiro, que é perturbadora, porque tem a ver com a gente. Jesus está vendo as coisas de uma forma, os discípulos estão vendo de outra. Os discípulos não conseguem entender o que Jesus está dizendo, porque eles estão em êxtase. É assim que começa o discurso. O que enseja o começo do sermão é uma experiência que para os discípulos está num nível, para Jesus está noutra. Porque eles estão olhando para o templo. Eles estão na Páscoa, eles estão em Jerusalém. E aí, olhando para o templo, eles enxergam, irmãos, opulência, glória, majestade, magnitude. E eles ficam fascinados com o templo. Grandes prédios têm a capacidade de fazer isso com a gente, né? O templo, irmãos, realmente era uma construção poderosa, imponente. É o símbolo da cidade que diz, Deus está aqui. Então, os discípulos estão absolutamente imersos nessa contemplação. Porque os discípulos percebem a estabilidade, a segurança. E quando dizem isso para Jesus, o Senhor revela a incapacidade dos discípulos de perceber um véu, irmãos, tão fino de ilusão. Eles estão achando que a vida é de um jeito. Jesus está dizendo, ela é completamente diferente. Porque eles falam, Senhor, olha o templo. E Jesus diz, vocês estão vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que é uma declaração absurda, inimaginável. Porque os discípulos estão vendo aquele símbolo de glória. Na cabeça e no coração dos discípulos Jesus só pode estar enganado. Não é possível que isso aconteça. Como é que o templo vai ser destruído? Olha o tamanho. Olha as pedras. Olha o ouro do templo. O que os sentidos conseguem perceber diz exatamente o contrário. Não, Jesus, está tudo bem e tudo vai ficar ainda melhor, porque o Senhor chegou. Se o templo já era assim sem o Senhor, agora que o Senhor chegou, finalmente, lembra, né? Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Finalmente agora Roma vai ser destruída e nós vamos reinar, nós os discípulos, com o Senhor por 1000 anos. A gente acabou de entrar em Jerusalém, Jesus. Você entrou no lombo de um jumento e o povo estava dizendo, Hosana, o Senhor vai virar rei agora. Vai dar certo. Essa é a expectativa deles. Mas Jesus está no outro plano, irmãos. Completamente distinto. Jesus sim consegue ver. E Jesus vê e antevê a destruição. Toda a estabilidade fabricada pelas mãos humanas vai ruir em menos de 50 anos. Falta muito pouco para esse templo ser completamente destruído. Jerusalém vai ser destruída. E toda a esperança de estabilidade, de paz, de calmaria, vai se mostrar o que ela sempre foi. Um desejo, uma torcida. Os discípulos queriam isso. Não é isso que acontece. Então Jesus vai passar a dizer tudo o que vai acontecer para esses discípulos que desacreditam. Mas que em breve vão passar por essa experiência e eles mesmos vão ver. Jesus começa dizendo o que dá para distinguir. Versículo 6, a gente não vai ler, se você quiser conferir depois. Ele diz, muitos vão vir em meu nome. E vindo em meu nome, eles vão enganar muitos. Esse é o primeiro sinal.
Qual é o sinal do fim? Jesus está falando, vai surgir muitos falsos mestres e vão surgir falsos profetas dizendo que sou eu. Jesus continua, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. Ele está claramente dizendo, vocês vão ouvir falar sobre essas coisas, mas ainda não é o fim. Eu quero que você leia, versículo 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. Olha agora, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui, Jesus está usando um termo que vai ser explorado ainda mais à frente. Ele está dizendo o seguinte, vendo essas coisas, vocês sabem que o fim está próximo, mas ele ainda não começou. São só as primeiras dores de parto. É o início do processo, são as primeiras contrações. Jesus está dizendo, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino. Vai haver terremotos e fomes, o início do parto. Então percebam a urgência, irmãos. Antes da cruz, um pouquinho antes, Jesus está afirmando categoricamente que o mundo é abalável, irmãos. Porque a gente finge que não é. Quando eu falo a gente, é você que está aí e eu que estou aqui. Desde o começo, a gente tenta construir a cidade perfeita. Desde Babel, os seres humanos estão construindo uma torre que vai levá-los de volta aos céus. E a gente finge que tem a capacidade de resolver todas as coisas, de colocar tudo nos eixos. Mas Jesus está dizendo o contrário. Nem toda a diplomacia, nem toda a tecnologia, nem os avanços na saúde vão poder impedir o abalo cósmico de todas as coisas. E o início do fim é marcado por esse conjunto de fatos que é impossível de deter. Eles vão vir, inevitavelmente. Jesus diz, vocês, no resto do sermão, vocês vão ser entregues aos tribunais e açoitados por minha causa. E Jesus diz, é necessário que seja desse jeito. Irmão entregará o outro irmão, o pai entregará o filho, filhos matarão seus pais, todos odiarão vocês pelo meu nome. Repito, Jesus. E aí no versículo 23 ele diz, estejam de sobreaviso, eu tenho predito isso a vocês. Por fim, o sol se escurecerá e a lua não terá mais luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes serão abalados. E finalmente virá o fim, o Senhor virá. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É exatamente a isso tudo que Jesus está se referindo. Então, notem, irmãos, Jesus está dizendo, meus filhos, quando vocês virem essas coisas que a gente acabou de ver, irmão se levantando contra irmão, filho se levantando contra o pai, perseguição, guerra, quando vocês virem tudo isso, vocês sabem que o fim está próximo. E sabe, irmãos, você percebe como é que isso reconfigura a nossa vida hoje, diária? Note, eu não estou falando para você do futuro. Eu estou falando para você de hoje. Porque hoje, agora, os jornais estão discutindo muitas das coisas que Jesus falou aqui 2.000 anos atrás. A gente está discutindo exatamente o surgimento da Terceira Guerra Mundial possível, não é? O Brasil ficou a um passo essa semana agora de uma greve dos caminhoneiros, por causa do colapso das cadeias de abastecimento a nível global. Um canal foi fechado a 5.000, 10.000 quilômetros da gente, e a gente está aqui agora enfrentando uma possível crise, que está mobilizando o Ocidente e o Oriente inteiro, e a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer amanhã. E você e eu não sei se você está cansado de me ouvir falando sobre isso, mas eu acho muito sintomático, porque a gente esquece muito rápido. Eu e você, hoje, aqui, nós passamos pela Covid. Eu sei que você lembra a sensação de assistir a TV atônito. Você lembra quando começou a vir as imagens do centro de São Paulo completamente deserto no dia de semana? Você lembra das imagens da Times Square? Da Praça Vermelha, do Arco do Triunfo? Sem ninguém. A gente, irmãos, simplesmente vivia como se não fosse possível que algo assim acontecesse. E aconteceu. Inacreditavelmente aconteceu. E agora a gente está vivendo prenúncios de novas catástrofes.
naturais. A gente está vivendo hoje, irmãos, curioso, né? Hoje. A gente sempre viveu, mas hoje a gente vive ainda mais sobre essa sombra de terremotos, maremotos, tufões. A gente não sabe como vai ser. Eu não sei, eu devia ter anotado, tá? Eu não sei qual foi o dia, mas eu tinha acabado de chegar aqui em Pirituba, tá? Fazia um ano que eu estava em São Paulo, mas tinha acabado de chegar. Deu aquela chuva na Facó, que infelizmente teve gente que perdeu a vida. Você lembra? No ano passado? Eu e Laís estávamos na varanda de casa e a gente viu um carro boiando na rua, andando. Eu não achava que eu ia ver isso na minha vida. Aconteceu ano passado. O que vai acontecer esse ano? O que vai acontecer daqui a 10 anos? A gente está vendo isso. E aí sabe o que é mais estranho? Que eu acho que pega você e a mim hoje? É a nossa surpresa. A surpresa dos cristãos. Você percebe, meu irmão? Você consegue enxergar o nosso coração? Porque quando essas coisas acontecem e a gente se desespera e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? É porque a gente esquece que ele já tinha dito isso para nós. Está avisado desde o começo. E aí, mesmo lendo esses textos, mesmo conhecendo as profecias, a gente ainda acredita que a gente vai viver um mundo de paz angelical. Não é assim? A gente não espera isso na nossa vida? A gente ainda acredita que, em algum nível, as coisas vão ficar bem, porque as nações vão se esforçar e a ciência vai evoluir, e aí, de repente, a gente vai viver um mundo em que todo mundo vai se dar bem, a gente vai entender. Vai ter um probleminha ou outro, mas nada muito grave. E aí, de repente, a calamidade chega, ó, na sua porta e na minha. E aí? Quando isso acontece, nesse nível, a gente sente que Deus perdeu o controle do universo. Você não fala isso, eu sei que você não fala. Irmãos, eu tive em várias vezes, em ambientes que as pessoas diziam para mim o que elas achavam que eu queria ouvir. Quando as coisas estavam muito ruins, quando a calamidade chegava na vida delas, elas falavam para mim assim, mas eu sei que Deus está aqui e Deus me ama. Eu via que não era isso que a pessoa estava acreditando naquele momento. Porque, já falei isso para você, quando foi comigo, eu olhei e falei, cadê Deus? Onde é que está Deus? Como é que pode ter acontecido isso comigo se Deus estava aqui em tese? Então, irmãos, incrível, né? O Senhor está aqui repetindo para nós. Eu avisei isso para vocês. E Ele diz mais, estejam de sobreaviso. O que isso quer dizer, crente? Meu irmão, minha irmã, vai ser assim mesmo, irmãos. Servir Jesus não vai livrar nem a você, nem a mim de guerras, nem de terremoto, nem de perseguição. Porque no passado, nossos irmãos passaram por isso. A gente vai passar também. E no futuro, os nossos irmãos que ainda não estão aqui, vão passar também. Essa é a promessa de Jesus. E se ainda não ficou claro, deixa eu tirar todo o véu desse discurso. O que eu estou dizendo para você hoje à noite, meu irmão, minha irmã, é a gente está vendo as folhas, irmãos. A gente consegue ver o começo. Jesus falou, se vocês olharem, vocês vão conseguir perceber. Olhe, olhe, abra o jornal, olhe. O verão está chegando, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E note, eu não estou falando que nós estamos vivendo os últimos dias diferente das nossas gerações passadas. Eu acho que desde que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a linguagem neotestamentária inteira. Nós já estamos nos últimos dias. A gente está vivendo num mundo que vai entrar em colapso, irmãos. Que vai implodir completamente. E a ordem natural que a gente conhece vai ser tragada por um fim que está vindo e que certamente virá. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu vou repetir de novo, né, lá no começo. Os pastores falam as mesmas coisas sempre. Se eu pudesse, eu abria hoje a parábola do filho pródigo e ia dizer assim, Jesus está esperando você voltar para casa. Volte. A gente ia tocar, portas abertas, e você ia se arrepender e a gente ia seguir em frente. Era a mensagem que eu queria pregar sempre. Mas o que eu estou dizendo para você é, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, no seu último sermão, ele parou e falou exatamente isso que a gente está lendo. E é exatamente o que acontece. Qual é a questão, portanto? Jesus faz isso para assustar a gente, irmãos? O propósito desse sermão é desespero? Perceba o fecho de Jesus. Note o brilhantismo, como Jesus é incomparável, como ele é um sábio, majestoso e insuperável. Porque se tudo isso é verdade, a gente tem um problema. Porque existe um fenômeno absolutamente central na história.
E a gente vai precisar estar preparado para ele. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse que a Covid estava vindo, você teria feito alguma coisa diferente antes? Se você soubesse que daqui a 6 meses as principais nações vão estar envolvidas num conflito global, alguma coisa mudaria na sua vida hoje? Porque o objetivo desse sermão é o coração dos ouvintes. São os discípulos de Jesus. Jesus está dizendo de forma claríssima: ninguém sabe a hora. Absolutamente ninguém sabe. Nem o ser humano, nem o ser angelical, nem o próprio Jesus. É isso que ele disse. Nem o Filho sabe. Incrível, né? Na sua encarnação, Jesus abre mão da sua glória e confina os seus atributos. Ele mesmo não sabe. Ele diz: só o Pai sabe. E se isso tudo é verdade, se isso tudo está vindo e virá, e nós vamos enfrentar, o que cabe a nós fazermos, então? Vamos ler de novo? Versículo 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Esse é o ápice do sermão, irmãos. Essa é a coroa. Porque o que é que eu e você hoje somos lembrados a fazer? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou tentando preparar o seu coração e o meu para a Páscoa. Daqui a 3 semanas, duas semanas, a gente vai estar aqui celebrando a Páscoa do Senhor. E aí, sabe o que é que a gente faz? Que a gente faz com o Natal também. A gente esvazia com a mensagem que é boba, que é pequena, que é tacanha, uma pálida imitação daquilo que Jesus está falando. Porque eu fiz a pesquisa, eu fui pesquisar. As principais mensagens, quando você coloca Páscoa, qual é a mensagem da Páscoa? A principal mensagem, as que aparecem com frequência, é renascimento, que pode ser sintetizada com: sempre é tempo de começar uma coisa nova. Então, Páscoa é você olhar para a sua vida e saber: não, ainda tem chance de fazer uma coisa diferente. Ou, o sacrifício precede a recompensa. Ou seja, você deixa de comer carne por um tempinho e depois você vai ganhar um prêmio. Isso é Páscoa. Ou ainda, que é pior ainda, Páscoa é a magia da entrega, que é focada nas crianças, né? Ou seja, a Páscoa ensina que a celebração ela é doce e ela é lúdica. Então a gente esconde os ovos de Páscoa e as crianças vão procurar. Esse tipo de mensagem é: o mundo é lindo, ele é mágico, então desperte a criança dentro de você. Isso tudo é ridículo, irmãos. Isso é ridículo. Porque a Páscoa é um lembrete muito vivo e real. O mundo vai acabar e ele vai ser consumido pelo fogo. Essa é a mensagem. A gente vive num mundo que está dando mostras reiteradas que a gente está vivendo nos últimos momentos. Ele vai acabar. Jesus vai retornar à terra para pôr fim a tudo. E ele vai levar seus eleitos com ele. E ele vai destruir seus inimigos. Essa é a mensagem da Escritura. Essa é a verdade. E é muito mais sério, muito mais urgente. Porque aí, meu irmão, minha irmã, se isso é verdade, se essa mensagem aqui ela é real, o que é que vale as nossas empresas, os nossos carros? Eu preciso trocar o pneu do carro, é um problema real. O que é isso diante dessa mensagem? É isso que eu estou tentando te falar. Do que adianta os nossos projetos, nossa poupança, se existe uma questão mais urgente e anterior para tratar? E note, entenda bem, eu não estou dizendo que você tem que abandonar toda a sua vida no escapismo barato e ir para o monte porque Jesus vai voltar. Não é isso. O que eu estou dizendo é: tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente é e que a gente deseja está sobre uma luz que é maior. Todos os nossos planos devem existir diante de uma certeza. Tudo que a gente está experimentando agora é transitório e menor. Inclusive a sua doença, inclusive sua falência. Vai acabar. Ele está vindo. Portanto, eu creio de todo o meu coração que você entrou aqui nessa noite, não importa quem você é, não importa. No começo do culto eu estava encontrando com gente que é crente a vida inteira.
Pode ser que você nunca tenha entrado numa igreja e está aqui agora. Pode ser que você esteja sendo convidado. Não importa. Você entrou aqui para responder uma pergunta. Que é, você está preparado? Você está preparada? A sua vida está sendo vivida sobre a ótica da eternidade? Ou essas questões tão pequenas estão dirigindo a sua vida? Do dia a dia. Porque perceba, você está desperto? Você está acordado? Você está vigiando? Sabe por quê? E aqui eu quero me dirigir a um público muito específico nessa noite. A nossa teologia nos trai, irmãos. Porque nós somos uma igreja calvinista. E a gente crê na predestinação do homem. E a gente crê na perseverança dos santos. E deixa eu te falar uma coisa. Essa doutrina me salvou. Entenda. Que me salvou foi Jesus Cristo. Que eu estou dizendo agora no sentido metafórico. Eu estava vivendo uma vida desgraçada. E encontrar as doutrinas da graça salvou o meu olhar para entender quem Jesus é e quem eu sou. Eu amo essas doutrinas. É verdade, Deus vai manter os seus de pé até o final. E vai levá-los a uma salvação que não pode ser perdida. Amém, glória a Deus por isso. Só que, às vezes, por uma má compreensão nossa dessas verdades, o que acontece é que a gente vira crente leniente, crente preguiçoso, crente que está dormindo. Porque fala, Jesus já me salvou, não importa o que aconteça, eu vou estar lá. É isso mesmo? Tem certeza disso? Porque a gente vive, às vezes, uma vida como se não tivesse sido o próprio Jesus que disse isso. Você está me entendendo bem? Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Porque teve um tempo que, quando eu descobri o calvinismo e eu fui para um lado, uma vertente muito ruim, quando eu ouvia as pessoas falando vigia, eu falava, que vigia? Você não sabe o que você está falando. Até olhar e perceber que quem falou isso foi Jesus, não foi Calvino. Jesus é quem disse, estejam de sobreaviso e vigiem. E o que é estar de sobreaviso? O que isso significa? Jesus está usando uma palavra muito intensa, é o verbo ver, mas no grego, ver aqui tem um sentido muito mais profundo. É olhar com atenção, é enxergar, é prestar atenção. A comunicação de Jesus é muito mais cortante. Ele está dizendo o seguinte, olhe com atenção, perceba, coloque energia. Você sabe, tem profissões que funcionam de sobreaviso, né? Imediatamente essas pessoas entendem. O que é estar de sobreaviso? Você é chamado a viver sua vida normalmente. Uma pessoa que está de sobreaviso, come, dorme, às vezes está em família, passeia, mas tem uma necessidade que está sempre acima de tudo e para a qual não importa o momento, se o chamado acontece, tudo tem que ser abandonado para responder. Isso é uma reconfiguração da própria vida. Numa observação superficial, não existe nada de especial. Duas pessoas estão vivendo sua rotina comum, mas aquela que está de sobreaviso sabe, tudo pode mudar a qualquer momento. Basta um chamado. Portanto, você, crente, você calvinista, você presbiteriano, você está vigiando? Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, você está vigiando? Você está de sobreaviso? Você está desperto? Como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda o seu relacionamento com Jesus? Jesus é a prioridade da sua vida? Você vive como uma pessoa que sabe que a presente ordem está passando e que as dores do parto já começaram? Ou você vem para cá por qualquer imperativo que seja moral, cultural, relacional, que não tem nada a ver com Jesus? Ficou bonito, né? Deixa eu te falar sinceramente, você vem para cá só porque você quer encontrar pessoas? Você vem para cá só porque não tendo uma igreja a vida fica pior, mas tudo que você quer é só ir embora daqui? Você está agora pensando, meu Deus, quanto tempo falta para esse homem parar de falar para eu finalmente poder ir para casa? É assim seu coração? Você acha o louvor chato? Você acha a oração cansativo? Você acha isso aqui um texto difícil de entender que não tem nada a ver com a sua vida? Porque, irmãos, esse sermão que eu estou vendo hoje, e eu estou falando isso, não é com raiva de você, é desesperado. Você precisa se acertar com Jesus, se esse for o caso, porque essas coisas vão acontecer. Jesus vai voltar e você vai estar diante de Jesus. E aí? Esse sermão de Jesus espelha a parábola das 10 virgens. Você lembra? A pergunta é, você está sonolento? Você está dormindo? Porque a festa vai acontecer, irmãos. O noivo vai passar. E quando ele fechar as portas, acabou a chance de participar, de entrar na festa. A pergunta é, você está ou não está desperto? Você vive ou não como alguém que está esperando o fim de todas as coisas?
Não existe nada mais importante nessa noite, e num sentido muito real na sua vida, do que responder essa pergunta. Jesus disse explicitamente isso. Ele falou: vocês não sabem quando eu venho, portanto, vigiem, para que, em eu chegando, não os encontre dormindo. E sabe o que é assustador? Você lembra no começo? Para quem Jesus falou isso? Jesus estava pregando para os fariseus, para os mestres da lei? Jesus estava pregando para os pecadores? Jesus está pregando para os seus discípulos. Essa é uma mensagem para a igreja. Jesus está falando aqui para a sua igreja. É uma mensagem para você. É uma mensagem para mim. A última frase do sermão é a conclusão, né? A palavra de Jesus para você e para mim, que eu vou dizer uma última vez nessa noite. É o final do sermão. O que, porém, eu digo a vocês, digo a todos. Jesus diz: vigiem. Tem dois públicos aqui, hoje. O primeiro é composto pelo povo que ama Jesus Cristo. E talvez você esteja agora pensando o seguinte: meu Deus, será que eu estou dormindo ou não? Será que eu estou vivendo para mim mesmo apenas ou não? Será que eu me esqueci? Será que eu me perdi de Jesus? Será que eu estou vivendo como alguém que não lembra que tem uma coisa maior que eu não consigo enxergar? E aí, irmãos, sabe qual é a questão? Eu não sei responder essa pergunta para você. Porque talvez isso seja verdade para você, mesmo você sendo crente. Talvez você esteja dormindo mesmo. Como é que a gente vê? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua leitura bíblica? Você ama seus irmãos? Você vem à igreja por um desejo genuíno de encontrar Jesus? Vocês, meus irmãos amados do louvor, você toca por quê? Meus irmãos do conselho, porque você é presbítero? Porque você está na SAF? Porque você é presbiteriano? O seu coração se enche de alegria pelo que Jesus fez e faz? Você anseia estar com Ele? Porque se tudo isso é não, talvez você esteja dormindo mesmo. É possível que você esteja cochilando. E aí, Jesus hoje está te chamando para o arrependimento. Hoje é uma noite de despertar. Para uns crentes, hoje é um convite para voltar ao primeiro amor e para aguardar Jesus de novo. Não existe nada mais importante do que a gente lembrar: Jesus vai voltar e Ele espera encontrar gente fiel. Então, igreja, vigie, despertem. E tem um segundo grupo. E aí, agora nesse super final, eu estou me dirigindo a ele. Eu estou falando com você hoje que não conhece Jesus. Você não anda com Jesus. Tudo o que a gente falou hoje é verdade, inevitavelmente vai acontecer. Eu estava na companhia de duas pessoas que eu amo profundamente. E eles não são cristãos, estão longe de ser. E eles disseram para mim: deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita mesmo em inferno? E eu consigo perceber, tem um discurso por trás disso, como é que você, me perdoe usar esses termos, tá, irmão? Mas a sensação é, como é que você, sendo inteligente como você é, você leu essas coisas, você acredita nessas coisas? Você que não conhece Jesus Cristo, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que a gente falou hoje aqui vai acontecer. Jesus vai voltar. Os céus vão se abrir e Ele vai vir à terra. Você acha isso uma coisa louca ou não? Isso vai acontecer e você vai encontrar Jesus pessoalmente. Mas Jesus não vai ser esse mestre meigo, paciente, misericordioso que andava por Jerusalém chamando as pessoas para amar. Essa imagem é parcial de Jesus. Você vai se encontrar com o Cordeiro que ressuscitou, mas ressuscitou para juízo também. E você vai ter que encontrar Jesus só com seus pecados, tendo vivido uma vida em si mesmada, de acúmulo, de prazer que é inútil. E a Bíblia chama você de louco. Porque essa noite, alguém pode pedir a sua alma. E aí? E aí? O que vai valer todos os títulos do Tesouro Direto que você comprou? Sua empresa vai valer de quê? Eu tremo, e eu tremo de verdade, irmãos. Porque hoje pode ser sua última chance. Não necessariamente porque você vai morrer, tá? Você pode morrer. Mas talvez você não esteja nunca mais num ambiente como esse. Nunca mais na sua vida. Talvez hoje Jesus está falando com você e eu não estou chamando você para ser membro dessa igreja. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero seu dinheiro.
Eu não quero você porque eu quero ficar rico. Eu quero sua salvação. E eu espero que mesmo que você não fique aqui, você vá para uma igreja servir Jesus Cristo, porque eu quero estar com você no céu para sempre. Eu não quero que você se perca. Jesus está aqui te chamando hoje, novamente. Está te dando uma chance renovada de estar do lado dele. Hoje é o dia de arrependimento. Você pode vir comigo, com vários dos irmãos que estão aqui, e vigiar e orar com a gente. Está de sobreaviso porque ele está vindo. E se ele vem para buscar a sua igreja, que aguarda a sua vinda para um mundo sem lágrimas, sem dor, e a gente está indo para lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Jesus Cristo sejam a honra, a glória, a força, o poder, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Eu vou te dar um tempo para orar. E para você que não conhece Jesus, e se você quiser andar com ele hoje, a gente vai estar aqui depois do culto para conversar com você. Não vá embora. Deixa eu orar com você. Mas fale com Jesus. Você que já anda, você que ainda não, use esse momento agora para falar diretamente com ele.